Sejam bem-vindos, estamos iniciando mais uma aula síncrona, aula de número 16 de pontes. Vou aqui compartilhar a tela com vocês e apresentar o conteúdo dessa semana. Então, essa semana nós vamos tratar sobre cargas horizontais nos pilares. Os objetivos da aula seriam os seguintes: determinar os efeitos das cargas horizontais nos pilares. As cargas horizontais, elas podem ser transversais ou podem ser longitudinais. As cargas transversais, elas têm uma direção normal ao comprimento da ponte. E as cargas longitudinais estão na direção do comprimento da ponte. Então vamos identificar também quais são os tipos de cargas horizontais. As transversais podem ser os esforços de vento ou os esforços devido à água corrente. Se você se você perceber a existência de pilares submersos na água corrente, né, o arrasto da água corrente vai também causar uma carga transversal nos pilares. E como esforços longitudinais, na direção da ponte, temos os esforços devido à frenagem e aceleração dos veículos, os esforços devido à retração do concreto e variação da temperatura, e os esforços devido ao empuxo assimétrico nas cortinas. Nós vamos ver um por um, com mais detalhes aí ao longo da aula. Vamos aí continuar aqui a citar os nossos objetivos. Então, vamos determinar também as cargas causadas pela frenagem e aceleração dos veículos. Essa carga é uma carga que é causada pela força de atrito entre a superfície do pavimento e a roda do veículo, né? Portanto, ela vai depender do peso do veículo, né? Seria o peso do veículo multiplicado por um coeficiente de atrito, que a norma recomenda, né? Que a gente vai ver dependendo do tipo de carga, né? Nós vamos avaliar qual seria o mais desfavorável aí, que causaria a maior carga longitudinal. Determinar também a distribuição das forças transversais sobre os pilares, considerando a rigidez do apoio elástico. A carga total causada pelos veículos, ela é distribuída proporcionalmente nos pilares. Essa distribuição proporcional é função da rigidez de cada um dos pilares. Quanto maior a rigidez do pilar, maior seria a parcela na reação, né, desse pilar ao esforço total. Quanto menor a rigidez, menor seria também a reação. Então nós vamos verificar como determinar a rigidez do pilar, né? Também vamos determinar os efeitos da temperatura e retração do concreto na superestrutura e correspondente efeito provocado nos pilares. O efeito da temperatura, ele acontece diariamente, né? Durante o dia a temperatura aumenta, durante a noite a temperatura diminui. Com o aumento da temperatura, a superestrutura, como é um corpo rígido, um corpo sólido, né? Ele vai aumentar o seu volume com o aumento da temperatura. E esse aumento no volume vai causar um deslocamento no topo dos pilares, certo? Vai haver um aumento longitudinal do tabuleiro, né? E com isso os pilares também vão se movimentar. E esse movimento dos pilares acarreta numa carga, né? Uma carga horizontal. Também temos o efeito da retração do concreto. Durante o processo de cura, o concreto fresco, à medida que ele vai perdendo água por evaporação, o volume do concreto também vai diminuindo, né? Há uma retração. E com a diminuição no volume do tabuleiro, devido à retração do concreto no seu processo de cura, também existe aí
um deslocamento no topo dos pilares, já que os pilares e o tabuleiro eles estão solidários, né? Então qualquer deslocamento no tabuleiro é transmitido para o pilar da mesma forma, né? Vamos também determinar o efeito do empuxo lateral das cortinas. As cortinas são elementos de contenção que permitem que os veículos acessem a superestrutura através de um aterro de acesso, né? Esse aterro é seguro por uma parede de contenção que são as cortinas, que se localizam na extremidade do tabuleiro da ponte. Esse empuxo é causado pelo peso do solo, do aterro, né? do próprio solo, e também do peso dos veículos que transitam sobre o aterro de acesso. E também vamos ver determinar a ação do vento na superestrutura, que vai causar uma carga transversal, uma direção transversal no topo dos pilares. Também vamos ver aqui a ação da água corrente, por último. Então vamos começar aqui apresentando para vocês os tipos de pilares que temos mais comumente nas estruturas de obra de arte especiais, né? Podemos ter pilares unidos por travessas, constituindo aqui um pórtico transversal. Podemos ter pilares isolados, né, sem ligação superior. Podemos ter um pilar único, suportando toda a superestrutura, chamado pilar parede, né? E aqui também é apresentado no item D uma configuração de pórtico transversal com uma travessa superior. Vamos aqui enumerar quais são os tipos de cargas que causam esforços horizontais nos pilares, né? Que tipo de ações temos aí? Podemos ter a frenagem e aceleração de veículos, né? Podemos ter o efeito da temperatura e retração do concreto na superestrutura. O empuxo lateral das cortinas, aqui nas extremidades do tabuleiro vocês podem observar aí que existe um aterro, né? Esse aterro vai causar aqui uma carga horizontal, né? Devido à ação do empuxo. O que é o empuxo? É o peso do próprio solo sendo transmitido aqui para a superfície da cortina, né? Da contenção. Temos também o peso dos veículos que transitam sobre esse aterro, né? Então temos duas ações aí causando empuxo nas cortinas. Nós chamamos de empuxo assimétrico porque consideramos somente de um lado da ponte esse empuxo, né? Tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Consideramos que esse empuxo aconteça de forma assimétrica. Temos também a ação do vento, que tem a direção transversal ao comprimento da ponte, uma direção normal à direção da estrutura, do comprimento do comprimento do próprio tabuleiro, né? Vamos aqui apresentar para vocês como se determina os esforços devido à frenagem e aceleração de veículos. Nós vamos considerar a maior de duas hipóteses, ou 5% do valor da carga de multidão, que é aplicada sobre a pista, né, sobre o pavimento da ponte, ou 30% do peso do veículo tipo. O veículo tipo pesa 450 kN, né? Então 30% dá em torno de 13 kN. Então, o maior dessas duas situações seria a carga a ser considerada aí como frenagem e aceleração dos veículos. Essa carga de multidão, ela é considerada sobre uma área onde você tem a influência, que causa a influência em um dos pilares, né? Por exemplo, se você tiver um tabuleiro apoiado em vários pilares, nós vamos determinar uma área dentro da esfera de atuação do pilar, que seria a área de influência do pilar, né? Então seria a área da pista, vezes a carga de multidão, que é 5 kN por metro quadrado, você tem aí a carga total, né? Devido à carga de multidão. Então tomamos 5% dessa carga como
uma das hipóteses aí para determinar a frenagem e aceleração dos veículos, né? Para pontes ferroviárias, nós temos percentuais diferenciados, porque, como falamos, né, essa carga de frenagem e aceleração vai depender da força de atrito. E como temos para pontes ferroviárias materiais diferentes aí no contato entre o veículo e por exemplo, a roda de um veículo ferroviário seria uma roda de aço, né? Então você tem a roda de aço em contato com os trilhos que estão de aço também. Então são materiais diferentes do caso de uma ponte rodoviária, né? Então os coeficientes de atrito são diferentes. Dessa forma temos aí valores diferenciados para pontes ferroviárias, né? Como é que nós consideramos a distribuição da carga total no topo dos pilares? Isso vai depender da rigidez de cada um dos pilares, né? A carga total vai provocar aqui um deslocamento no tabuleiro. Vamos supor que esse deslocamento seja representado pela letra delta, né? No topo de todos os pilares vai haver o mesmo deslocamento delta. Conseguem observar? Porque o tabuleiro é um corpo rígido, né? É um corpo rígido. Então, qualquer deslocamento do tabuleiro vai também produzir o mesmo deslocamento no topo de todos os pilares. Sendo o deslocamento igual para todos os pilares, e sendo que cada pilar pode ser diferente um do outro, né, dependendo aqui da sua altura, certo? Então você vai ter também reações diferentes, né? A altura dos pilares vai influenciar na rigidez de cada um dos pilares. Pilares mais altos vão ter uma rigidez menor que pilares mais curtos. Então, como nós consideramos que esse deslocamento é um deslocamento elástico, né? Então nós vamos considerar que esse apoio é um apoio elástico, como se fosse uma mola, né? A rigidez aqui seria um coeficiente de mola. Quanto maior a rigidez, né, maior é a reação no topo do pilar. Ok? Então, aplicando aqui as equações de equilíbrio, né, a força total teria que ser a soma de todas as reações no topo dos pilares. Considerando que a reação no topo dos pilares é o produto entre a sua rigidez, a rigidez do pilar, e o deslocamento delta, né? E sendo que esse deslocamento delta é igual para todos os pilares, então ele pode sair de dentro desse somatório, né? Podemos ainda substituir o delta como sendo a relação entre a força total e a somatória de todas as rigidezes dos pilares, ok? Que é uma relação que foi tirada do próprio equilíbrio aqui, né? Se você tem que F é igual a delta vezes o somatório de todas as rigidezes, então, isolando o delta, né, você teria F dividido pelo somatório de todas as rigidezes dos pilares. Mas a reação em um dos pilares é igual ao produto da sua rigidez pelo deslocamento delta, né? Então, substituindo aqui o delta por F dividido pelo somatório de todas as rigidezes, nessa expressão, nós teríamos aqui uma equação que nos daria aí o cálculo da reação em cada um dos pilares, certo? Então, a reação em um dos pilares seria uma proporção, né, da rigidez do pilar em relação à soma de todas as rigidezes dos demais pilares, de todos os pilares, né, multiplicado pela carga total. Então, Fi seria uma fração de F que dependeria aí da relação entre a rigidez de um dos pilares em relação à soma de todas as rigidezes de todos os pilares. Ok? Essa é a equação que nos permite aí determinar a reação no topo de um pilar, né? Por que essa carga horizontal é importante no dimensionamento do pilar? Porque essa carga ela vai causar aqui na base do pilar um momento fletor, né? E a ação desse momento fletor vai influenciar de maneira bastante... vai ter bastante influência no dimensionamento do pilar, né? Além desse momento, você tem também a carga vertical, devido ao peso do tabuleiro e de todos os elementos que estão
na superestrutura, né? Então o dimensionamento do pilar vai ser grandemente influenciado pelo valor dessa carga horizontal, devido ao momento fletor que ela vai causar aqui na base do pilar, né? Se considerarmos que no topo dos pilares existam aparelhos de apoio, você pode diminuir a influência dessa carga horizontal na base do pilar. Se o aparelho de apoio for móvel, né, ele vai atenuar ou quase anular o efeito da carga horizontal. Okay? Costumeiramente, usam-se aparelhos de apoio elásticos, que são placas de neoprene, que atenuam o valor da carga horizontal, diminuindo também o valor do momento fletor na seção de base do pilar, causando aí uma economia no dimensionamento do pilar, né? Então vamos aqui determinar a rigidez do pilar, né? Vamos considerar o pilar como sendo uma estrutura em balanço, em cantilever, né? Um elemento em cantilever, que seria a mesma abordagem que fazíamos lá na resistência para vigas em balanço, né? Então o deslocamento no topo do pilar seria calculado pela mesma fórmula que vimos quando estudamos lá deflexões em vigas em balanço, certo? Por exemplo, para uma viga em balanço, com carga aplicada na extremidade do balanço, nós temos que a deflexão da viga, o V máximo, seria a carga P vezes o vão elevado ao cubo, dividido por 3 vezes a rigidez da viga, né? Que é o produto do módulo elasticidade pelo momento de inércia da seção transversal. Vejam que é a mesma fórmula que vamos utilizar aqui para o cálculo do deslocamento no topo do pilar. Ó. É a carga horizontal, né? FI, vezes o comprimento do pilar, que é LP, né? Elevado ao cubo, dividido por 3 vezes o módulo elasticidade vezes o momento de inércia. Considerando que a carga, aliás, o deslocamento delta PI seria F dividido por K, né? F dividido pela rigidez do pilar, nós então, isolando aqui o K, né? Nós teríamos aqui uma equação deduzida desta, né? Onde você tem aqui que a rigidez do pilar seria 3 vezes a rigidez o produto do módulo elasticidade pelo momento de inércia, dividido pelo comprimento do pilar elevado ao cubo. Okay? Então essa é a equação que nos permite determinar a rigidez do pilar, certo? Nós vamos fazer a determinação da rigidez de todos os pilares, certo? E com o valor da rigidez de todos os pilares determinado, e com a força também total determinada, nós podemos então calcular a carga FI, usando aquela primeira equação que nós apresentamos há pouco, né? Vamos voltar aqui para vocês se situarem. Então, a reação no topo do pilar seria uma proporção da rigidez do pilar em relação ao somatório da rigidez de todos os pilares, né? Então, é necessário determinar a rigidez de todos os pilares para podermos conhecer o valor da reação no topo dos pilares devido a essa carga horizontal, que pode ser uma carga de frenagem ou aceleração, né? Dos veículos. Se o pilar tiver possuir no seu topo a instalação de um aparelho de apoio, nós temos que considerar a rigidez desse aparelho de apoio combinada com a rigidez do próprio pilar. Para determinar a rigidez do aparelho de apoio, nós fazemos a seguinte análise. Ó. Uma placa de neoprene, no caso de um aparelho de apoio elástico, vai estar sujeita a uma força de cisalhamento, porque a carga horizontal seria paralela à seção transversal da placa, né? Causando aqui uma deformação de cisalhamento. Vejam, a deformação aqui
de cisalhamento é esse ângulo gama, né, medido em radianos. O delta seria o cateto desse triângulo retângulo, né? Seria então a tangente de gama vezes a espessura da placa. Já que gama é um valor muito pequeno, é um ângulo muito pequeno, podemos considerar que gama seria aproximadamente igual à tangente de gama, né? Então o valor de delta poderia ser calculado como sendo o produto do próprio gama, do próprio ângulo da deformação de cisalhamento pela espessura da placa, que é essa dimensão vertical, né? Considerando ainda a lei de Hooke para a tensão de cisalhamento, né? Que seria a tensão de cisalhamento dividido pelo módulo da elasticidade transversal. Considerando também a própria definição de tensão de cisalhamento, que é força sobre área, né? Onde a área aqui seria a área da placa de neoprene. Então, combinando as duas equações, nós temos que gama seria Fi dividido pelo produto do módulo da elasticidade transversal pela área da placa, né? Considerando ainda que gama é delta sobre H, né? Seria delta dividido por H. Então, combinando ainda esta definição de delta, essa equação de delta com a equação de gama, nós obtemos aí essa equação que determina aí o deslocamento delta em função da força horizontal, da espessura da placa e do módulo da elasticidade transversal do material, do neoprene, né? E da área da placa. Considerando ainda que a rigidez da placa de neoprene também é um coeficiente de mola, né? Também temos aqui um deslocamento elástico para a delta do aparelho de apoio, para o deslocamento do aparelho de apoio. Então, a rigidez da placa de neoprene seria a relação entre a força horizontal e o deslocamento delta, né? Substituindo essa relação aqui nesta equação de cima, né, obtemos que a rigidez da placa de neoprene seria igual ao produto do módulo da elasticidade transversal pela área da placa dividido pela espessura da placa, né? Então nós calculamos a rigidez da placa de neoprene e combinamos com a rigidez do próprio pilar, né? E daí determinamos a rigidez do apoio elástico da seguinte forma. Então, quando temos aqui o pilar com uma placa de neoprene instalada no seu topo, né, o deslocamento total seria a soma do deslocamento da placa, do próprio pilar, somado com o deslocamento do aparelho de apoio de neoprene, né? Então, equacionando esta soma, podemos colocar aqui os deslocamentos em função da carga horizontal e da rigidez de cada um dos elementos, né? Rigidez do aparelho de apoio e rigidez do pilar. Como a carga horizontal é a mesma para os dois deslocamentos, né, colocamos essa carga em evidência. Ao passarmos essa carga para o primeiro membro, vamos ter delta sobre Fi, que é o inverso da rigidez total do apoio elástico. Chamamos de apoio elástico aqui a combinação do pilar, do elemento pilar com o elemento placa de neoprene, né? Chamamos de apoio elástico. Então a rigidez desse apoio elástico, né, o inverso dela, seria igual à somatória dos inversos da rigidez do aparelho de apoio com a rigidez do pilar. Invertendo a equação aí, chegamos nessa equação onde temos aí a rigidez do apoio elástico, né, determinada pela combinação das rigidezes do pilar e do aparelho de apoio, certo? Se o pilar não tiver aparelho de apoio no seu topo, consideramos somente a rigidez do próprio pilar. O aparelho de apoio serve para diminuir a rigidez do apoio elástico, né? Quando combinamos a rigidez do pilar com a rigidez da placa de neoprene, nós diminuímos o valor da rigidez do apoio elástico, fazendo com que a carga horizontal também diminua, né? Diminuindo a carga horizontal, o efeito dela, certo? No pilar,
diminuímos também o momento fletor que essa carga causa aqui na base do pilar. Vamos falar agora sobre o efeito da temperatura no pilar, né? Para determinar o efeito da temperatura, nós usamos uma equação da resistência dos materiais, né, que aplicávamos lá para barras sujeitas à diferença de temperatura. Então, quando uma barra qualquer era submetida a uma diferença de temperatura, essa barra poderia sofrer um alongamento ou encurtamento, né? Se a temperatura sobe, a barra aumenta de comprimento. E esse aumento de comprimento, o delta, seria a função do coeficiente de dilatação, coeficiente de a constante, né? A constante alfa, que era um valor que dependia do material, né? Da propriedade do material com relação à temperatura, a própria diferença de temperatura ΔT e o comprimento da barra. Só que aqui nesse caso nós vamos considerar o comprimento da barra seria a distância do apoio até um ponto que chamamos de centro elástico. Esse centro elástico seria um ponto ao longo do comprimento do tabuleiro que não sofre deslocamento horizontal com a mudança da temperatura. Certo? Para calcular esse ponto, nós fazemos aqui uma média ponderada da posição dos apoios em relação à rigidez dos pilares. Então, para considerar aí a reação horizontal no topo dos pilares devido a uma mudança na temperatura, nós fazemos a seguinte aproximação. Nós consideramos que a situação real poderia ser equivalente a somatório de duas situações hipotéticas, né? Se considerarmos que o tabuleiro fique apoiado na sua extremidade, né, e aplicarmos aqui uma diferença de temperatura, o tabuleiro vai, se essa diferença de temperatura for maior que zero, o tabuleiro vai sofrer aqui um alongamento, né? Mas como o tabuleiro está apoiado em apoios elásticos, né, nos apoios elásticos vão aparecer aqui reações contrárias ao deslocamento do tabuleiro, né? O somatório de todas essas reações seria igual à reação total FO. FO aqui seria a reação que aconteceria aqui nesse apoio hipotético, né? Então, esse FO total seria o somatório das reações em cada um dos pilares. A reação em cada um dos pilares é calculada pelo produto do delta, né, que é alfa vezes ΔT vezes a distância de cada apoio em relação ao apoio hipotético, aqui na extremidade esquerda do tabuleiro, né? Então a reação em cada apoio elástico seria a rigidez de cada pilar vezes o ΔO, né, em cada um dos pilares. Como a reação total seria o somatório das reações de todos os pilares, né? Então substituímos aqui o FO índice I pela expressão apresentada aqui de cima, né? Na segunda hipótese, porque estamos aqui somando duas hipóteses que na verdade seriam equivalentes, somadas seriam equivalentes à hipótese real, né? Nessa segunda hipótese, nós aplicamos aqui essa reação FO no tabuleiro e determinamos aqui as reações em cada um dos apoios elásticos, né? Então a reação em cada um dos apoios elásticos seria uma proporção entre a rigidez de cada apoio, né, vezes a carga total, FO, a reação total FO, né? Substituindo o FO pela expressão aqui que deduzimos aqui da primeira parte, né, desta soma,
chegamos aqui ao valor das reações ΔFi, né? Agora, nós vamos somar as reações. Então, vamos somar cada uma das reações nos apoios elásticos, né? Para obter a reação verdadeira que acontece aqui na configuração real, na original, né? Quando fazemos essa soma, né? Então, vamos somar aqui a reação verdadeira em cada um dos apoios elásticos com a sua reação hipotética, né? Que seria FO1 mais ΔFi, né? FOI mais ΔFi. Então, somando aqui as expressões, chegamos a uma expressão que determina aqui o valor da reação nos apoios elásticos devido à diferença da temperatura ΔT, né? Então seria KI, por exemplo, a reação em um apoio elástico seria a rigidez do apoio elástico vezes o coeficiente de dilatação térmica, alfa, vezes a diferença de temperatura ΔT, vezes, entre parênteses aqui, a distância do pilar em relação ao centro elástico. Esse segundo termo dentro do parênteses é exatamente a abscissa do centro elástico que comentamos há pouco, né? O centro elástico seria um ponto ao longo do comprimento do tabuleiro que não sofre deslocamento horizontal com o aumento ou a diminuição da temperatura, né? Então, para determinarmos aí a reação no apoio, devido à diferença de temperatura, a primeira coisa a se fazer aqui é determinar a posição do centro elástico, a abscissa do centro elástico, né? Xi seria a posição do pilar em relação a um ponto de referência qualquer, né? Pode ser até a própria extremidade esquerda do tabuleiro aqui, né? Então, Xi menos a posição do centro elástico seria a distância do pilar ou do apoio elástico em relação ao centro elástico, né? Agora, o empuxo nas cortinas. O empuxo nas cortinas é calculado com a soma de duas ações, né? O peso dos veículos que transitam sobre o aterro de acesso e o peso do próprio solo, que vai produzir uma pressão variável ao longo da profundidade do aterro aqui, né? Aonde você tem aqui a contenção. Então nós calculamos o empuxo total dessas duas ações, né? Aliás, nós somamos o empuxo dessas duas ações aí para considerar um empuxo total, né? O aterro de acesso vai estar confinado dentro da cortina. Então aqui você tem um desenho da estrutura de uma ponte, né, de concreto armado, e aqui na extremidade das longarinas você vê aqui a cortina, né? A área da cortina que vai receber a pressão desse empuxo vai ser essa área do painel aqui, né? Seria a largura da ponte vezes a profundidade da cortina aqui, a altura da cortina. Nessa foto temos aí apresentada aqui uma cortina, né? Nessa ponte, né? Também é possível ver aqui um aparelho de apoio do tipo neoprene, né? Então você vê aqui que a cortina ela mantém o aterro de acesso diminui o risco, né, de que haja aqui um desmoronamento do aterro de acesso. Ele mantém o aterro de acesso íntegro, né? Essa é a função da cortina. Então, para determinar aí o empuxo devido às cargas móveis, nós consideramos uma carga Q barra, que seria uma média ponderada entre a carga de multidão e a carga do próprio veículo tipo. A carga do veículo tipo aqui está sendo considerada como sendo uma carga distribuída equivalente, já que a carga do veículo tipo são 6 cargas concentradas em cada uma das rodas do veículo, né? Então, se pegarmos a carga total, que seria 450 kN, dividirmos pela área
de projeção do veículo, vamos ter essa carga equivalente Q índice V, né? Ela vai acontecer aqui somente no trecho da largura do veículo aqui, né? Somente na largura do veículo. Se considerarmos aqui a largura de toda a pista, né? A carga de multidão vai estar na largura restante aqui, descontando a largura do veículo. Então, para calcular essa carga Q barra, nós fazemos aqui uma média ponderada, né? Considerando aqui a carga do veículo, que é índice V, na largura onde ela acontece, que é 3 metros, né? Mais a carga de multidão na largura restante, na largura remanescente, que seria a largura da pista, menos os 3 metros do veículo, né? Dividido por tudo isso, dividido pela largura da pista. Então temos aqui nada mais do que uma média ponderada das cargas de multidão e da carga do veículo tipo. Essa carga Q barra que consideramos aqui no cálculo do empuxo, né? Então multiplicamos essa carga Q barra pela área da superfície da cortina, né? Do painel da cortina, que seria a largura da pista, a largura da ponte, no caso, B, né? A largura total da ponte vezes a altura da cortina, BH. Temos ainda aqui um coeficiente de empuxo ativo, que ele atenua um pouco o valor do empuxo transmitido para a cortina. Porque essa carga Q barra, ela não é integralmente transmitida para a cortina devido à perda de energia que ela sofre com a deformação do solo, né? Parte dessa carga vai causar uma energia de deformação no solo, certo? Por isso que ela não é transmitida integralmente para a cortina. Então, essa diminuição do empuxo é representada aqui por esse coeficiente de empuxo ativo, Ka, que é calculado em função do ângulo de atrito do solo, tá? Através dessa equação. Seria tangente ao quadrado que multiplica, tangente ao quadrado de 45 graus. Opa, parece que me derrubaram. Então, o coeficiente de empuxo ativo seria a tangente ao quadrado de 45 graus menos o ângulo de atrito do solo dividido por 2. Esse ângulo de atrito normalmente é em torno de 30 graus, né? Normalmente. Outra ação que vai contribuir aí que vai causar o empuxo total seria o peso do solo, né? O solo tem uma pressão atuante aqui variável, né? Na superfície é igual a zero e na borda inferior da cortina existe uma pressão máxima aqui que é a função da profundidade do solo, né? Essa variação seria gama, o peso específico do solo, vezes a profundidade H, né? Então, a pressão máxima seria gama H. Como essa pressão é variável, nós vamos usar aqui uma pressão média, né? Que seria a metade da pressão máxima, ok? Então o empuxo devido ao solo, né, ao peso do solo, seria a metade dessa pressão máxima multiplicada pela área da contenção da cortina, né, B vezes H, onde B é a largura da ponte e H é a altura da cortina. Aqui também multiplicamos a pressão por um coeficiente de empuxo ativo, da mesma forma que nas cargas veiculares, né? E o motivo é o mesmo, porque você tem aqui uma parte dessa carga do peso do solo sendo usada para deformar o próprio solo, né? Então há uma perda de energia aí, usada aí na deformação do solo. E esse coeficiente ativo também é determinado da mesma forma, né? Então você tem aí o empuxo do solo que vai ser somado com o empuxo devido aos veículos e vai resultar aí no empuxo total que você vai somar com as cargas de frenagem e aceleração dos veículos.
na determinação das reações no topo dos pilares, né? Agora vamos apresentar para vocês aí um exemplo de aplicação de uma ponte com 4 pilares, né? Cada pilar você vê aqui que tem um comprimento diferente, então você vai ter uma rigidez diferente em cada pilar, né? Está sendo aí considerado que o pilar P1 tem um apoio do tipo Freycinet. Esse apoio Freycinet, ele é um apoio que não permite o deslocamento horizontal do tabuleiro, somente a rotação, né? Então você no cálculo da rigidez do pilar P1 você vai considerar somente a rigidez do próprio pilar, certo? Porque o aparelho de apoio Freycinet não tem rigidez, não tem rigidez aqui que permita o deslocamento horizontal do tabuleiro, né? Já os pilares P2, P3 e P4 tem no seu topo um apoio de neoprene, né? Conforme a figura a seguir. Então você tem um apoio de neoprene no topo dos pilares P2, P3 e P4. Então nós vamos calcular a rigidez desse aparelho de neoprene, né? Através daquela equação que vimos há pouco. Dividindo o produto de G pela área, né? A área seria 30 por 50 centímetros quadrados, né? 30 por 50. G seria o módulo de elasticidade transversal do neoprene, né? Que é 10 kg por centímetro quadrado. Então, G vezes a área dividido pela espessura efetiva, que seria de 47 milímetros, né? Por que não usamos 6 centímetros? Porque dentro do aparelho de neoprene existem aqui chapas de aço, né? Então nós usamos somente, para determinar a rigidez da placa, somente a espessura efetiva, descontando a espessura das chapas metálicas, né? Também é pedido para considerar também uma variação de temperatura de 15 graus na determinação das reações devido à variação da temperatura, né? Então, para começar aí, vamos determinar as forças de frenagem e aceleração, né? Consideramos aí o maior dessas duas hipóteses, ou 30% do peso do veículo tipo, que é de 45 toneladas, resultando em 13,5 toneladas. Ou 5% da carga de multidão, né? Dentro da esfera de atuação do pilar. Então temos aqui os pilares P2 e P3 com os maiores vãos, né? Temos aqui 10 metros ao lado esquerdo do pilar P2, mais 15 metros do lado direito do pilar P2. A mesma coisa para o pilar P3, né? 15 e 10. Isso vai dar uma área de influência, uma área de pista, né? Dentro da esfera do pilar de 15 por 10, aliás, de 15 mais 10, 25, né? Multiplicado pela largura da pista. A ponte tem 13 metros. Temos aí um acostamento de 1,70 m de cada lado, né? Então descontamos aqui a largura dos acostamentos, dos passeios de pedestre, né? E ficamos aqui somente com a largura da pista, né? Multiplicado pelo comprimento dentro da esfera de atuação dos pilares, né? De maior vão. E multiplicado ainda pela própria carga de multidão, temos a carga total atuando em um dos pilares, né? Pegamos 5% dessa carga e determinamos aqui o valor de 6 toneladas. Então, o maior das duas hipóteses seria 13,5. Então, esse é o valor que consideramos, né? 13,5 para a frenagem e aceleração. Essa é uma carga aplicada no tabuleiro, na direção do seu comprimento, né? Nós vamos somar com a carga de frenagem e aceleração o empuxo assimétrico nas cortinas, né? Somando as ações da carga de veículos que acontece no aterro de acesso com o empuxo causado pelo peso do solo na profundidade da cortina aqui, na profundidade da altura da cortina, né? Então, calculando aqui a carga Q barra, que seria aí uma média ponderada das cargas de multidão com a carga do veículo tipo, temos aí 1,125 toneladas força por metro quadrado, né?
Considerando aí o coeficiente de empuxo ativo para um solo com ângulo de atrito de 30 graus, né, o coeficiente de empuxo ativo seria de 0,334. Então a pressão P1 aqui seria o coeficiente de empuxo ativo vezes a carga Q barra, né, que dá 0,376 toneladas força por metro quadrado. Agora a pressão devido ao peso do solo é uma pressão variável, né? Então vamos calcular aí a pressão máxima, né, P2, que seria gama vezes H, considerando também o mesmo empuxo, o coeficiente de empuxo ativo, né? Então o P2 seria a pressão máxima, seria 0,334, que é o coeficiente de empuxo ativo, vezes o peso específico do solo, que é 1,7, e ainda vezes a profundidade, né? Considerando aqui a altura da cortina, 2 metros. Então temos 1,136 toneladas força por metro quadrado. O empuxo total, então, vai ser a soma desses dois empuxos, né? Como eles atuam na mesma área, que seria a altura da cortina vezes a largura da ponte, né? Colocamos aqui em evidência, né, esse parâmetro da área e somamos dentro do parênteses as duas pressões, né? A pressão P1 devido aos veículos e a pressão P2 devido ao peso do solo, que consideramos aqui uma pressão média, que seria a pressão máxima dividido por 2, né? Então, colocando os valores na equação e calculando, temos que para o empuxo nas cortinas o valor de 24,54 toneladas. Agora, o próximo passo seria determinar a rigidez de cada um dos pilares, né? Para os pilares que têm a parede de neoprene, a rigidez desses pilares vai ter que ser combinada com a rigidez do neoprene, né? A rigidez do neoprene é calculada dessa forma, apresentada nesse slide. Então, a rigidez do neoprene, K índice N, vai ser o produto do módulo da elasticidade transversal pela área da placa de neoprene dividido pela espessura efetiva, né? Então, colocando os valores na equação, encontramos aqui para a rigidez do neoprene 3.191 kg por centímetro. Transformando para toneladas por metro, teríamos aí 319,1 toneladas força por metro. A rigidez do neoprene vai ser usada somente para os pilares P2, P3 e P4, né? Agora vamos calcular a rigidez dos pilares. A rigidez dos pilares seria calculada por essa equação que vimos que é deduzida a partir lá da fórmula de deflexão que estudávamos lá na resistência dos materiais, né? Então é 3 vezes o módulo da elasticidade vezes o momento de inércia dividido pelo comprimento do pilar elevado ao cubo, né? O módulo da elasticidade do concreto armado é função do seu FCK, né? Então daria aí 26.072 megapascais ou 2.607.200 toneladas força por metro quadrado. O momento de inércia da seção do pilar é uma seção circular, né? O momento de inércia seria π vezes o diâmetro a quarta dividido por 64. Resulta em 0,0201 metros a quarta, né? Então a rigidez do pilar, colocando os valores do módulo da elasticidade e do momento de inércia, né, seria de 157.214 dividido pelo comprimento elevado ao cubo, né? Colocando o comprimento aqui no denominador, chegamos ao valor para o pilar P1 de 1.258 toneladas força por metro. Esse pilar P1 não tem a parede de neoprene, então essa seria a rigidez do pilar já, né? Essa seria já a rigidez do pilar. Agora vamos determinar a rigidez dos demais pilares, né? Como os demais pilares têm a mesma seção transversal e são feitos também de concreto armado, podemos usar aqui a mesma equação que usamos aqui para determinar a rigidez do pilar P1, 157.214 por L ao cubo, né? Porque no numerador aqui temos os mesmos parâmetros para os pilares P2, P3 e P4 também, né?
Então, só substituindo aí no denominador o comprimento do pilar, que é 11, né? O pilar P2 tem 11 metros de altura, né? Vamos obter aqui para a rigidez do pilar P2 118 toneladas força por metro. Combinando com a rigidez da placa de neoprene, né? Usando essa equação que vimos há pouco, diminuímos a rigidez do apoio elástico para 86,13. Então vocês vejam aí a influência da placa de neoprene, né? Como ele reduz aí a rigidez do pilar, ok? Para o pilar P3, a mesma coisa, né? Substituímos aqui a altura do pilar de P3, que é 12,8, e combinamos com a rigidez do neoprene, né? Resultando em 60,72 toneladas força por metro. O pilar P4, da mesma forma, né? É um pilar mais curto, então vai ter uma rigidez maior, ó, né? Combinando com a rigidez do neoprene, reduzimos para 221,8 toneladas força por metro. Então, para pilares mais curtos, você vê que o aparelho de neoprene tem uma influência maior, né, do que para pilares mais esbeltos. Okay? Com a rigidez de cada pilar, podemos agora calcular a reação devido à variação da temperatura, né, usando essa equação que mostramos há pouco, né. A reação em cada pilar seria o produto da rigidez de cada pilar. A rigidez de a reação em um pilar seria o produto da rigidez do pilar pelo coeficiente de dilatação térmica, que é 10 a menos 5 graus, né? Vezes a diferença de temperatura, que é 15 graus, e vezes a distância do pilar em relação ao centro elástico. Vamos calcular aqui a abscissa do centro elástico, que seria esse segundo termo do parênteses aqui, né? Então temos aqui nessa tabela a posição de cada pilar em relação a uma referência aqui que escolhemos como sendo a extremidade esquerda do tabuleiro, né? Então o pilar P1 estaria a 5 metros distante desta referência, o pilar P2 a 25 metros, né? O pilar P3 estaria a 30 mais 20 mais 5 seria 55 metros da extremidade esquerda do tabuleiro e o P4 a 75 metros. Né? A rigidez de cada pilar está aqui nessa coluna, né? Então, calculamos aqui o produto de KI pelo correspondente XI, né? Somando todos os valores, temos 28.445, né? Somando todas as rigidezes, temos 1.627. Então, a abscissa do centro elástico seria 28.445, né? Que é a soma dos produtos, dividido pela soma das rigidezes, que daria 17,5 metros. Então, o centro elástico estaria nesse primeiro vão aqui da ponte, né? Entre os pilares P1 e P2. Então, o centro elástico representa um ponto aqui do tabuleiro em que não vai ser observado movimentação horizontal, né? Então, com o aumento da temperatura, o tabuleiro vai sofrer um alongamento, né? Vai sofrer um deslocamento horizontal, certo? À esquerda do centro elástico, o deslocamento vai ser para a esquerda. À direita do centro elástico, o deslocamento vai ser para a direita. Ok? Então, com o centro elástico definido, podemos aí determinar a reação, né, em cada um dos pilares, usando essa equação aqui de cima, né? Montamos essa tabela, onde temos aí os valores das posições de cada um dos pilares, a distância de cada um dos pilares em relação ao centro elástico, né, xi menos x0. O ΔI seria o deslocamento sofrido pelo topo dos pilares devido à diferença de temperatura de 15 graus, né? Calculado pela fórmula aqui que vimos lá na resistência dos materiais. Ó. O alfa é 10 a menos 5, né? ΔT é 15 graus e xi menos x0 é a distância do pilar em relação ao centro elástico, né? Multiplicando então o delta por KI, né, temos aí a reação em cada um dos pilares. Então veja que o pilar P1 vai ter uma força
de menos 2,354 toneladas. Esse sinal negativo indica que o deslocamento seria para a esquerda, né? Os pilares P2, P3 e P4 vão ter essas cargas, né, com sinal positivo, indicando que o seu deslocamento é para a direita. Agora vamos determinar as reações dos pilares para as cargas de frenagem e aceleração somadas com o empuxo assimétrico nas cortinas, né? Então, como vimos lá, a primeira parte da resolução do problema, nós calculamos a carga de frenagem e aceleração como sendo a maior daquelas duas hipóteses, que dava 13,5 toneladas, né? Somando com o empuxo das cortinas, o empuxo nas cortinas, né, 24,54, temos o valor total da carga horizontal de 38,04 toneladas, né? A reação em cada um dos pilares é determinada por essa equação aqui de cima, né? A reação em cada pilar vai ser uma fração da reação da carga total. A carga total é essa aqui, 38,04. Essa fração seria uma proporcionalidade, né, entre a rigidez do pilar e a soma de todas as rigidezes dos pilares, né? Então, colocando aqui nessa tabela o valor das rigidezes, né, temos que a soma total seria 1.627. A reação nos pilares seria 1.250, no pilar P1, 1.258 dividido por 1.627 vezes 38,04, que resulta 29,41. Né? Essa seria a parcela da carga total de 38,04 absorvida pelo pilar P1. Veja que o pilar P1 é o mais curto de todos, né? Portanto, o mais rígido vai ter a maior reação, certo? O pilar P2 vai ter uma reação de 2,01 toneladas para a direita, né, que está à direita do centro elástico. O pilar P3, uma reação de 1,43. O pilar P3 é o mais esbelto de todos, é o mais comprido, portanto tem a menor rigidez e, consequentemente, também tem a menor reação, né? O pilar P4 vai ter uma reação de 5,19 toneladas para a direita. Agora, somando aqui as reações devido a essa carga horizontal F, né, que é a soma da frenagem e aceleração com o empuxo das cortinas, somando com a reação do efeito da temperatura, né, que calculamos no slide anterior, que seria esse aqui, né, somando esses valores com os valores das reações devido às cargas horizontais, né, nós vamos ter aí as reações totais no topo de cada um dos pilares, né? Então 29,41 mais os 2 toneladas, 354, né? Resulta aí 31,76 toneladas força para a esquerda, né? Que está à esquerda do centro elástico. Pilar P2, P3 e P4 vão ter reações positivas que seriam na direção da esquerda para a direita, né? Somados aos valores lá das reações devido à diferença de temperatura. Então, essa maneira de nós analisarmos, né, e calcularmos as reações no topo de cada um dos pilares num tabuleiro de ponte, ok? Reações longitudinais. Agora vamos falar sobre o efeito do vento, né, a ação do vento. A norma 7188, que é a norma de pontes de concreto armado, né, considera aqui duas situações para a determinação da carga de vento. Pode considerar o tabuleiro descarregado, né, o tabuleiro sem tráfego, ou seja, a ponte descarregada. Para essa situação, considera-se uma pressão de vento de 1,5 kN por metro quadrado, né? Então, multiplica-se essa pressão de vento pela área da estrutura, que seria normal à direção do vento, né? Num plano normal, projetado num plano normal à direção do vento, né? Essa área considera-se somente 25% dela, ok? Então, seria 25% da área de exposição ao vento da estrutura, né? Num plano normal à direção do vento, multiplicada pela pressão de vento de 1,5 kN por metro quadrado.
A outra situação seria para o tabuleiro ocupado por veículos, né? Ou seja, ponte carregada. Para pontes rodoviárias, consideramos a altura dos veículos como tendo 2 metros, medido a partir da superfície do pavimento. Tá? Então, consideramos a área dos veículos, né? 40% dela, certo? 40% da área dos veículos, somada com 25% da área da estrutura, da área de exposição ao vento, né? Que estaria projetado num plano normal à direção do vento. Esta área multiplicada por uma pressão de 1 kN por metro quadrado, uma pressão 1/3 menor do que aquela considerada para a ponte descarregada. Okay? Então, a maior dessas duas situações seria a ação de vento a ser considerada como carga transversal no topo dos pilares. Okay? Então, você considera aí a maior dessas duas situações. De forma esquemática, né? Então temos aqui para a ponte descarregada somente a área da estrutura, né? A área da disposição da estrutura. Em qualquer situação você considera somente 25% desta área. 25% da área da estrutura, né, para a ponte descarregada, vezes a pressão de 1,5 kN por metro quadrado. Para a ponte carregada, você vai somar as áreas, né, 25% da área da estrutura mais 40% da área de veículos, multiplicado por uma pressão de 1 kN por metro quadrado. Então, a maior das duas situações, você vai considerar aí na determinação das forças longitudinais, forças transversais devidas ao vento, né? E por último, temos a ação da água corrente. Para o cálculo da ação da força devido à ação da água corrente, você multiplica uma pressão, né, pela área de exposição do elemento, aqui no caso seriam os pilares, né? Essa pressão, ela seria em função da forma do pilar, da seção transversal do pilar, da forma como ela está submersa na água corrente. Se o pilar for de seção quadrada, né, e tiver uma das suas faces normais à direção da água corrente, você vai considerar aqui um coeficiente de forma, né, coeficiente dimensional de 0,72. No cálculo aqui da pressão. Veja que a pressão seria o produto desse coeficiente de forma pela velocidade da água corrente elevada ao quadrado. Tá? Esse coeficiente de forma é 0,72 se a seção for quadrada, né, com o lado normal à direção da corrente. Se for circular, o K é 0,34. Se for quadrado, com a sua aresta voltada para a direção da água corrente, o K é 0,54. Para calcular a carga, basta multiplicar a pressão pela área submersa do pilar, né? Aqui, por exemplo, né, a ação da água corrente é considerada como sendo 2 metros por segundo, o valor adotado, né, 2 metros por segundo. Então, a pressão seria para uma seção circular, né, 0,34 vezes a velocidade de 2 metros por segundo elevado ao quadrado. Então, como pressão, você teria 1,36 kN por metro quadrado, né? Uma situação hipotética. Então, com isso terminamos aí o conteúdo dessa semana, né? Vimos aí a exposição de cada um dos objetivos, né? Agradeço aí a atenção de vocês. Nos vemos então na semana que vem, certo? Muitos de vocês vão defender o TCC semana que vem, né? Então, para aqueles que não defenderem, estaremos aqui na terça-feira, no nosso horário de aula. Até mais!